Como vocês estão? Tudo bem? Estão estudando, fazendo as atividades? Essa semana até agora já senti falta da atividade de muitos alunos, certo? Não vamos deixar para o final começar a fazer as coisas, né? Se organizem que dá tempo de fazer. Essa semana mesmo foram poucas atividades. Quem fez sabe, era possível fazer tranquilamente. Então, tentem fazer, certo? Tiverem dúvidas quanto ao trabalho, pessoal, perguntem. Vai ser mais ou menos semelhante ao que foi na outra unidade, certo? Pelo Zoom no dia até 11h40, mandar pelo e-mail, vou estar disponibilizando o e-mail novamente para quem perdeu. E aí, então, dessa forma, não tem muito mistério, mas o que eu peço de vocês é a qualidade, né? Na unidade anterior, muita gente deixou para fazer em cima da hora e fez uma cópia, né, de algum site, copiou e colou realmente. Esse trabalho tive uma nota baixa, alguns até podem ter acontecido de ter zerado, né? Então eu não quero que isso aconteça novamente. Vocês vão perceber quando eu pegar o boletim que aconteceu porque meu trabalho ficou com a nota tão baixa. Então, se preparem para a apresentação também. É um tema que você pode escolher falar sobre a tecnologia, o avanço da tecnologia na pandemia no setor da educação. E a sua colega de equipe pode fazer no setor da saúde, a outra pode fazer o avanço da tecnologia no setor das empresas de delivery, o aumento e por aí vai. Dá para vocês buscarem muitas coisas interessantes, tá bom? Mas vamos para a nossa aula de redação, ok? Redação do segundo ano. Vamos lá. Coloquei aí, né? Pronto. Dissertação. Olha só, o texto que nós utilizamos nas nossas avaliações. Na unidade anterior, nós falamos bastante de texto narrativo, sobre todos os fatos, né, e gêneros do texto narrativo, a questão da fábula, a questão do conto, e agora chegamos finalmente ao texto dissertativo, aquele que abre o caminho para muitas coisas, né, em questão de universidade, faculdade, vagas de emprego, né? É um texto que é muito requisitado. E esse texto, ele exige qualidade. Você pode dizer, eu sei fazer um texto dissertativo. Lógico, você sabe, você faz, sei lá, um segundo ano, lógico, você sabe fazer um texto dissertativo. Mas qual a sua qualidade? Se compararmos com outros textos, em que posição você ficaria? O que você precisa melhorar? Vamos entender, então, o que é o texto dissertativo, vamos entender a estruturação que vocês conhecem, e também vamos entender algumas ferramentas que podem qualificar o seu texto dissertativo, tá bom? Então, vamos lá, ó. O texto dissertativo argumentativo é o que visa persuadir o leitor a mudar de opinião através dos argumentos apresentados. Pronto. Então, o texto dissertativo é aquele que você precisa convencer o leitor que sua opinião é a mais correta, que você está certo, que o seu modo de pensar está correto. E para isso você tem que fazer uso de argumentos. Aí, com o objetivo de defender a tese ou a ideia apresentada, podem ser usados argumentos como, por exemplo, fatos comprovados por estatística. São coisas inquestionáveis, certo? Ocorreu uma pesquisa, um dado estatístico, é o que pode levar a convencer. É algo que pode ser convencido através da ciência, através de algum estudo que foi publicado referente àquilo. Através da história, a própria história da humanidade prova que a sua opinião é a mais correta. Então, você pode usar a história como um argumento, pode usar também declarações de pessoas com autoridade, como um doutor, um juiz, um filósofo, um advogado, um pensador, um escritor. São pessoas que têm autoridade sobre determinado assunto, a depender do tema, e você pode utilizar como formas de convencer, tá bom? O que é que acontece? A argumentação. Alguns de vocês têm uma imensa dificuldade em argumentar. Vocês partem de um pensamento correto, ou até de uma opinião contrária à maioria, que isso é bom também, você não pode pensar como todo mundo, mas qual o seu argumento para isso, né? Eu percebi muito isso na segunda questão da avaliação, na questão do racismo inverso. Muitos alunos do segundo ano disseram, existe esse racismo inverso. Pronto, uma afirmação. Por quê? Como? O que é que existe? Aí passou para o bullying. Racismo não é bullying. Chamar alguém de branco azedo não é ser racista. O racismo envolve muito mais, muito mais. Você não pode ter a visão limitada de que o racismo é chamar uma pessoa de preto. Somente isso. Então vocês precisam ter argumentos. Toda vez que vocês fizerem uma afirmação, sendo ela popular ou não, mas que é a sua opinião, você precisa ter argumentos suficientes
para convencer o leitor de que você está correto. Você não pode afirmar uma coisa dessa e confundir, ou não persuadir, não convencer. Nem você mesmo, você acredita nisso, mas nem você mesmo é convencido daquilo. Então, é complicado, né? Então, vocês precisam ter uma leitura, precisam assistir reportagens, ler revistas, textos, artigos científicos, coisas que servem de base para a opinião. Isso em caráter escolar e em caráter pessoal, né? Uma pessoa que tem um conhecimento bem sustentado é uma pessoa muito mais interessante e pronta para a vida. Qual a estruturação do texto dissertativo? Primeiro parágrafo, nós temos a introdução. Segundo parágrafo, nós temos desenvolvimento. Terceiro parágrafo, nós temos desenvolvimento. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, quando você apresenta um argumento, dois argumentos para convencer, certo? E por último, nós temos a conclusão, que é o fechamento do texto. Hoje nós vamos ver somente a questão da introdução do texto dissertativo, tá bom? O que é a introdução da dissertação? É o primeiro parágrafo, quando você inicia. Nele você contextualiza o tema e, ao mesmo tempo, apresenta a ideia, a tese da dissertação. É onde você se posiciona. Nesses temas que nós temos utilizado a respeito de racismo e pandemia, que foram os temas que mais foram ventilados em jornais e tudo mais durante a segunda unidade, nós tivemos muitos temas que pediam para que o aluno se posicionasse. Alguns temas pediam para que o aluno se posicionasse quanto aos impactos da pandemia, quanto a questões raciais, se o Brasil é de fato um país racista, se existe solução para o racismo. E é na introdução que você se posiciona sobre o tema. Se você é a favor, se você é contra, se é dessa forma, se não é dessa forma. O restante, a questão da argumentação, do convencimento, do que você fala na introdução, é feito no seu desenvolvimento, tá bom? Então a introdução não é algo longo. Você não começa a argumentar na introdução. Introdução não é local de argumentação. É o local de apresentar ideia inicial, a ideia tese, a ideia base que será desenvolvida, tá bom? Por isso é um parágrafo que deve ser breve, um parágrafo curto. Algumas pessoas conseguem fazer uma introdução com 3 ou 5 linhas, outras 6 ou 7, mas nunca muito mais do que isso, certo? Lembre-se, a introdução é o menor parágrafo. Quando olhar para a estrutura da sua dissertação, quando o professor, ou o corretor do Enem, ou o corretor de onde for, abrir sua redação, ele tem que enxergar a introdução como o menor parágrafo. Essa é uma estruturação, tá bom? E para isso vocês podem fazer de algumas formas, é o que nós temos aqui ao lado, ó. A introdução pode ser por dados estatísticos. Aí exige do aluno que ele assista jornal, que ele assista a televisão, né, boa, leia jornal, assista a televisão em canais que passam, de fato, conhecimento, para que ele possa ter dados estatísticos sobre aquilo. Por exemplo, o tema é violência. Você sabe quais são as estatísticas atuais sobre violência em Salvador? Violência no Brasil? Isso não vai surgir assim na cabeça, certo? Introdução por afirmação. É quando você apresenta a sua opinião de forma direta, afirmativa, convencido daquilo, certo? Sem duvidar. Introdução por interrogação. Essa é que eu solicitei na atividade para vocês fazerem agora pela manhã. É aquela introdução em que você lança perguntas a respeito do tema. Agora você precisa responder essas perguntas no seu desenvolvimento. Uma ou duas perguntas você pode lançar na sua introdução. Por exemplo, num tema relacionado a racismo, você poderia dizer: por qual motivo o preconceito racial persiste na sociedade brasileira? Você faz uma pergunta desse tipo, você chega no seu desenvolvimento, em um parágrafo do desenvolvimento, e responde essa pergunta. Argumenta sobre isso. Convence de que você está correto, tá bom? Essa é a introdução por interrogação. Introdução por citação é aquela que você precisa também ter conhecimento. Você pode citar as palavras, por exemplo, de um sociólogo, de um psicólogo famoso, de um filósofo. Para isso, você precisa saber. Algumas citações, pessoal, servem para diversos temas. Por exemplo, a citação relacionada à importância da educação, você pode usar ela na questão racial, pode usar ela na questão da violência, pode usar ela na questão de posicionamentos políticos e sociais. Tem citações que se encaixam em diversos temas. Na introdução, você faz essa citação e você desenvolve a ideia a partir daquilo ali, tá bom? Lembrando, se fizer uma citação, tem que dizer de quem é a citação, tem que saber o autor daquelas palavras e tem que colocar, ó, as aspas, tá bom? Porque não é da sua autoria. A atividade para casa, somente páginas 14 e 15. Olha como tá leve isso. Páginas 14 e 15.
Não tem dificuldade, não tem chororô. 14 não tem nada praticamente, só começa a atividade discursiva. E na 15 você tem uma proposta de redação de 20 a 30 linhas, 25 a 30 linhas. Para fazer em casa, à tarde, à noite, finalzinho de tarde, ouvindo uma musiquinha. Você faz e depois manda para o professor no dia solicitado, tá bom? Então, está bem suave, bem tranquilo, interessante. Tá bom, gente? Se aprimora nisso aí. Qualquer dúvida, pergunta através do WhatsApp. O WhatsApp não é só para mandar atividade, é para tirar dúvidas também, para comentar conteúdos com o professor. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Bom final de semana para vocês. Tomem cuidado, tá bom? Tchau, tchau.